Olá pessoal, nós vamos falar agora de um assunto que não tem nada de esotérico, não tem nada do outro mundo. Nós vamos falar de mentalidade da riqueza. É o comportamento que os psicólogos, pessoal que estuda essa área de como lidar com o dinheiro, eles acham, eles acreditam, eles defendem que a pessoa que tem essa capacidade de trabalhar bem com dinheiro, de acumular dinheiro, de investir dinheiro, ele pode ser muito estudado, nada estudado, ele pode ser de família rica ou de família pobre, e é uma questão de mentalidade. E essa mentalidade, esse modo de ver o mundo, eles dão o nome de mentalidade da riqueza. O que eles estão querendo dizer é assim: o dinheiro ele é escasso, por isso que é difícil ganhar e a grande maioria não tem. Mas se você administrar bem, você vai ter o suficiente para ter uma vida equilibrada dentro do seu padrão, sem exageros, mas uma vida boa. Como expressa aquele famoso dito popular, dinheiro é um bom criado, mas um péssimo senhor. Isso quer dizer que você tem que usar o dinheiro para fazer o bem. Usar o dinheiro sempre você controlando. Se deixar o dinheiro controlar você, você está desarrumado, porque ele vai fazer um monte de coisa e deixar o problema para você administrar depois. Não é por menos que 70% da população se estão endividados, no vermelho ou ali quase em qualquer situação de apuro, de emergência, acaba ficando endividados. 29% de pessoas no equilíbrio, com uma vida mais ou menos controlada, e 1% daquelas pessoas que têm um controle maior e uma qualidade de vida pode ser considerado rico. É claro que essa diferença de vida, de financeira, de equilíbrio econômico, ela não é uma culpa só da pessoa. Ela vem das desigualdades, da forma que os governos, vários das 3 esferas, cuidam das pessoas, que não geram emprego, que não geram emprego com qualidade e com a quantidade suficiente. Então, isso não é um problema só pessoal, mas é um problema de toda a estrutura. Mas também não vamos culpar só o governo, os governos. Nós temos também uma grande quantidade de pessoas que não têm nenhuma preocupação com a sua vida financeira, com a sua própria vida. Não pensa no amanhã. Então, o que recebe, acaba gastando. Isso junto com a falta de preocupação governamental, traz um desastre dos 70% de pessoas fora do controle ou vivendo no estado beirando a miséria. Nós estamos falando aqui de pessoas que não têm controle financeiro, não controlam os seus gastos e que, no fundo, isso também nos leva àquela questão que nós já falamos, você já conhece, que não basta só a pessoa ser inteligente. A pessoa tem que ter também inteligência emocional. Essa inteligência emocional, ela está muito relacionada com essa mentalidade da riqueza. Quando você junta essas duas coisas, a forma de você ter disciplina, controle, pensar sempre no que você vai fazer, isso é a combinação da mentalidade da riqueza apoiada na inteligência emocional.
A notícia boa é que a inteligência emocional, alguns poucos nascem com ela, mas você pode adquiri-la. Então isso é o conforto para todos nós e a razão de ser dessas preocupações, desses cursos, desses treinamentos que acabam te levando a obter esse conhecimento, aperfeiçoar aquilo que não está tão bem desenvolvido, que é a inteligência emocional. O que falta, na verdade, dessa combinação de mentalidade da riqueza e inteligência emocional, completa o quadro a falta de educação financeira. E a educação financeira ela tem 3 pilares. A disciplina, que é você controlar os seus ímpetos, você saber fazer a coisa, não deixar acontecer da forma que você gostaria, que a carne é fraca. Você quer fazer uma série de coisas, mas tem que saber dos limites. Então a disciplina te controla, põe um controle nessas emoções. A outra é você resistir às tentações. O diabo está em todos os lugares e ele existe. Você vai na loja, vai no shopping, vai na estação de trem, tem sempre alguém vendendo alguma coisa que você não precisa, na maioria das vezes, mas você gostaria de comprar. Aquilo é uma tentação, aquilo vai prejudicar o seu bolso, a sua vida financeira. Então você tem que ter essa resistência às tentações. Segurar, controle o seu emocional. Da mesma forma, englobando os dois, esse é o terceiro, é controlar a ansiedade. A ansiedade ela vale para tudo. Ansiedade para esperar o resultado de uma prova, ansiedade para esperar o resultado do exame médico, ansiedade para gastar, para você comprar alguma coisa. Então, controle a sua ansiedade que você completa esse quadro. Essa mentalidade da riqueza, ela é uma coisa assim muito interessante, que o nome é meio esquisito, mentalidade da riqueza, não. Isso todos nós temos, mesmo os mais pobres, mas estão dispostos a melhorar de vida. Ela faz com que você, pessoa, a qualquer momento, você vai ponderar, fazer algumas perguntas. Você precisa realmente daquilo? Se você comprar, você vai usar aquela coisa, aquele produto? O importante é lembrar sempre que o dinheiro é apenas um instrumento de troca. Ele não é tudo o que você busca, é tudo o que você precisa. Você não corre atrás do dinheiro por causa do dinheiro, mas ele é um instrumento de troca para você poder satisfazer as suas necessidades. Só isso. Claro que nós estamos falando aqui de mentalidade de riqueza e ele tem alguns requisitos. Nós vamos lembrar aqui. Autoconfiança. Você tem que acreditar em você. Você vai saber cuidar bem do seu dinheiro. Você vai economizar. Você vai poupar. Você tem que acreditar nisso. Você é capaz. Como aqueles que fazem, você vai aprender e vai executar isso. Ter a mentalidade da riqueza é acreditar em você. Tem que pensar também a médio e longo prazo. Não adianta você pensar no hoje, que você vai comer amanhã, que você vai atender a necessidade da família. Você tem que pensar nisso, porque é sobrevivência, mas no médio e longo prazo. O que eu quero daqui a 1 ano? O que eu quero daqui 5 anos para mim e para minha família? Isso vai te ajudar, isso vai te estimular até fazer alguns sacrifícios para ter uma vida melhor no futuro. Outra coisa, você aprender com os erros. Ninguém acerta sempre. Então, à medida que você vai fazendo, fez uma dívida, teve uma recaída, fez errado, aprenda com aquilo. Não entre em desespero. Você aprendendo com o erro é um avanço, é um grande aprendizado. Acredite nisso. Outra coisa, você precisa, pegando aquela música, ser um eterno aprendiz. Você não pode, quando eu falo você, somos todos nós. Eu já sei tudo e estou fazendo certo, não quero mudar. Negativo. Na vida, a gente tem que estar sempre disposto, por tudo que você saiba,
pode ser o melhor do mundo, mestrado, doutorado, não sei o quê, você tem que estar disposto e aberto a novos conhecimentos. Você tem que estar disposto a aprender tudo que vem com a modernidade, com a tecnologia, inclusive nas finanças e no seu modo de vida. Por último, a generosidade. Quando você aprende alguma coisa boa, como finanças, o controle financeiro, sair de uma vida precária, no vermelho, sofrendo, sem condições de ter tempo para pensar em Deus, na família, no seu futuro, você aprendendo, seja generoso. Ensina isso aos familiares, aos vizinhos. Você precisa passar para frente aquilo que você aprendeu e te fez bem. Para você incorporar essa mentalidade da riqueza, você precisa passar por um certo sacrifício. Você tem que ter uma certa dedicação. Entre elas, você tem que aprender, dedicar, investir em educação financeira. Você tem que estudar, tem que saber essas técnicas de economizar, de acumular e, quando você tiver mais, de investir. Porque às vezes você acumula porque recebeu um 13º, direitos de uma saída de uma empresa, de uma demissão ou de uma herança, e você aplica mal e vai perder o dinheiro. Então, a educação financeira, ela é boa para tudo, para ensinar você a sair do vermelho, para ensinar a poupar, para ensinar a investir e para você ter uma vida melhor. E você precisa fazer um orçamento. O orçamento é muito fácil. É tudo aquilo que você ganha, as receitas. Se você é assalariado, é o seu holerite, aquilo que você recebe mensalmente. Se você não tem registro em carteira, não tem um salário fixo, é o somatório daquilo que você recebe. Se é autônomo, é dono de uma empresa, uma pequena empresa, é aquele dinheiro que você recebe em média todo mês. Isso é a sua receita. E qual a despesa? Aí você tem que relacionar. E nós vamos ensinar isso em breve, em outros capítulos, que é relacionar tudo que você gasta. Água, luz, telefone, internet, escola do filho, gasto com alimentação, com transporte. Então, você somando tudo isso, você vai ter exatamente a fotografia da sua vida. Quanto você recebe e quanto você gasta. Esse é o mapa da mina. A partir daí, a gente vai te ajudar muito, mas nós vamos, inclusive, fornecer uma planilha em breve. Sempre lembrando que cortar gastos, cortar custos, se você tem uma empresa, ou mesmo no caso, é como fazer a barba, é como escovar os dentes. Você tem que fazer sempre, todo dia, toda hora. Você tem que estar pensando nisso, porque se você não cortar, você vai sentir falta daqui a pouco. Classificação da população brasileira por renda. Renda alta, famosa classe A. Ele ganha acima de R$28 mil por mês. Sabe quantos tem no Brasil? 1% dos brasileiros ganham mais que R$28 mil por mês. São considerados ricos. Classe B, média alta. Tem carro, tem casa, tem tudo. É a classe média que é a grande consumidora. Ela ganha de 14 a 28 mil por mês. Significa 14% dos brasileiros. Os ricos, 1%, classe média alta, 14%, que é o que ganha de 14 mil a 28 mil por mês. A classe média, não é a média alta, é a média. Ela ganha de 5.400 a 14 mil reais por mês. E significa 33%, 1/3 da população brasileira. É a classe média. Ela não tem um carrão, mas tem carro, tem casa, tem emprego. É a classe média. E a classe, digamos assim,
é a baixa renda, considerada classe D e classe E, que ela vai até 4 salários mínimos. Isso significa que nós temos no Brasil 52%, mais da metade da população ganhando até 4 salários mínimos. A importância dessa tabela de classe social, de classe de renda no Brasil, é que você, tomando conhecimento, isso vai te motivar a buscar uma vida financeira melhor, um emprego melhor, vai estudar, se você não quiser estudar formalmente, faculdades, etc., você vai estudar educação financeira. Para ganhar dinheiro não precisa ter faculdade. Para ganhar dinheiro, para poupar, para investir e ter uma vida boa, e até ser muito rico, isso depende de você saber controlar, mexer com o seu dinheiro, administrar o seu dinheiro. Então, estou só mostrando da classe rica, maiores rendas, até a baixa, que é mais da metade da população. Como você está sabendo disso, procure trabalhar com esse objetivo. 52%, que é a baixa renda, procure melhorar para classe média, média alta e para rico. Considerado aqui quem ganha mais de 28 mil reais. Você tem toda a condição, com esse conhecimento, isso vai te motivar e você vai chegar lá. Nós estamos aqui numa caminhada de aulas livres. Nós teremos 9 no total e essa é a segunda aula e eu conto com você no próximo encontro.